Com o consumidor já de olho na ceia de Natal, a pesquisa aponta alta no preço das carnes em Belo Horizonte, região metropolitana. Ô, Ricardo, boi e porco subiram, frango caiu. Porco para você não tem problema, judeu não come carne de porco. Mas aqui eu faço parte daqueles que comem. E torresmo, então, nem se fala. Judeu come torresmo, né? Torresmo, então. Judeu pelo no mútil. Esse aqui, torresmo, então. Até porque essa questão do judaísmo, da carne de porco, tem uma coisa muito antiga. Na verdade, não é nenhuma tradição, é uma lei. Eu acho que isso está até na Torá. Me perdoem se eu estiver errando, eu não sou mais especialista para falar nisso, não. Mas tem a ver com animais que ruminam e tem os cascos fendidos, né, onde tem aquela fenda. O porco, ele tem o casco fendido, mas ele não rumina. Então tem uma lei na Torá que diz que não pode comer carne de porco, mas eu não me enquadro muito nisso, não. Agora, com relação à cesta de Natal, poxa, já foi o tempo do peru passou do Chester passou para o frango. Pô, pedir para a turma do mercado dar uma forcinha para a gente aí e baixar o preço para todo mundo poder ter uma ceia de Natal legal, né? Ô Júnior, eu tenho... Talvez porque meu pai pegava latão de leite nas fazendas e eu via os fazendeiros da época, pequenos proprietários de 5, 8 vacas. Eu via os caras com o pé no chão. Eu tenho muito cuidado na hora que eu vou falar de quem produz, para não ofender quem está trabalhando para alimentar a gente. E então eu tive o cuidado de ligar para o Valdir Barbosa, que está cada vez melhor, falando de agrobusiness, agropecuária aqui na nossa Itatiaia. Eu falei, Valdir, me explica isso aí. E ele deu uma explicação que, em síntese, é a mesma que vale sempre para qualquer tipo de alimento. Vale para a carne, vale para o leite, vale para o tomate. Quem produz, quem põe a mão na massa, Júnior, ganha pouco. Quem vende, ganha pouco e é xingado. Quem está no meio do caminho leva a vida mais fácil. Eu não vou ousar dizer que, nesse caso, os frigoríficos são atravessadores, porque eles também têm uma mão de obra, têm toda a estrutura. Mas veja só, o produtor, me disse o Valdir, está apavorado, porque ele criou esse boi com preço altíssimo, preço em dólar, né, de insumos, ração e tudo mais. O varejista está apavorado, porque se ele aumentar o preço mais, o consumidor some. No meio do caminho estão os frigoríficos. O que eles fizeram? Eles estão dizendo para o cara, dono do boi, é isso que eu posso pagar, tá? Não quer não, fica com o boi aí. O boi já passou da engorda. E depois eles dizem para o varejista, é por isso que eu entrego, não quer não? Então o Valdir me deu como exemplo mais recente, eu não sei se o amigo sabe, deve saber, que é da roça que o boi tem 4 grandes partes, não é isso? E uma delas, que é o traseiro, que é onde estaria a picanha, o filé e outras cocitas que nos interessam mais, estava 21 o quilo para o varejista, do frigorífico varejista. Semana falou assim, é 23,50 se quiser. Então, Júnior, resumindo a prosa, eu aprendi que na vida ganha dinheiro é quem atravessa. Quem não põe a mão na massa e não sofre o xingo do consumidor final. O problema é que o boi engorda ali com uns 18 meses, 20 meses, né? 1 ano e meio mais ou menos. E se não vender, se não for pro abate, começa a dar prejuízo demais, prejuízo certo. Porque tem que chegar os bezerrinhos lá para resolver, né? Eu liguei agora há pouco para o Feliciano Abreu, que nós costumamos carinhosamente de nos chamarmos de primo, porque ele é Lopes também, ele é Feliciano Lopes de Abreu. Então eu liguei mais cedo para o primo e perguntei para ele, igual o Eduardo fez com o Valdir, o que está acontecendo, por que a carne está tão cara? Ele me disse o seguinte: efeito forte da exportação aí, que desde o início da pandemia o Brasil tem exportado mais carne e, como o Eduardo disse, o custo da produção é alto, então para garantir um lucro que seja considerável, o mercado brasileiro tem priorizado as exportações, principalmente das partes nobres, principalmente dos bois. Significa o quê? Que a carne fica escassa no mercado interno e por isso ela fica cara para nós, porque a prioridade tem sido há alguns meses para o mercado internacional. Pode acontecer um efeito que daqui a pouco, porque essa carne está muito cara e as pessoas não aguentam comprar a carne mais cara, estão comprando inclusive carcaça de galinha, pé de galinha, que muita gente gosta demais, lá em casa todo mundo adora, por exemplo. Essas carnes tiveram uma certa alta porque as pessoas têm procurado mais por ela. E pode ser que os cortes nobres, daqui a pouco, eles tenham uma queda no preço porque as pessoas estão deixando de comprar picanha, por exemplo, está ficando estocado lá no açougue. Eu acredito pouco que isso deva acontecer, porque agora com a chegada das festas, todo mundo quer fazer um prato mais gostoso e tal, e algumas, né, alguma carne mais nobre, não que seja mais
mais gostoso a carne mais nobre, porque tem várias coisas que não são carnes nobres que são muito gostosas. Mas, enfim, querem comer algo diferente do que comem no dia a dia e podem consumir essa carne mesmo ela estando mais cara. Mas, segundo Feliciano Abreu, essa questão da exportação também aumenta o preço aqui no mercado interno, porque essa carne ela fica escassa aqui. A partir do ano que vem, Minas, por exemplo, é território livre de febre aftosa, nem vai vacinar mais os bois, isso deixa a carne ainda mais cara, porque o mercado internacional fica querendo comprar mais a carne, porque é um atestado de qualidade maior. Então, pode ser que isso não seja momentâneo, que isso seja uma realidade daqui para frente, Júnior.